Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Prezados irmãos, prezadas irmãs, inscritos no nosso canal, você que ainda não é inscrito, que está analisando os conteúdos, né, ouvindo os hinos, ouvindo aqui a meditação da palavra, né, o compartilhamento de passagens, de versículos da palavra de Deus, né, as orações, mas ainda não se inscreveu, porque está analisando, né, o conteúdo ainda do nosso canal, para ver se identifica-se ou não. Seja bem-vindo, bem-vinda você também. Fique à vontade. Aqui você não tem obrigação nenhuma, que você não precisa afiliar-se ao nosso canal, né? Você fica à vontade, se você sentir-se bem e deseja se inscrever para receber notificações de toda nova postagem, então inscreva-se, facilita para você. Ou se você não quer se inscrever para receber as notificações, mas de vez em quando passa por aqui para ver o que tem de novo, fique à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Nosso objetivo aqui é contribuir. Se assim estamos contribuindo, se está sendo bom para você, Deus continue te abençoando da maneira que você está agindo, né? Inscrevendo-se facilita, que aí você recebe as notificações, né? Compartilhando, se você deseja compartilhar os nossos conteúdos, também nos ajuda a divulgar esse conteúdo, cujo objetivo é contribuir para a elevação do nível de fé em Deus através da sua palavra. Isso não é um slogan do nosso canal, isso é um objetivo. O objetivo pelo qual trazemos os conteúdos aqui é sempre esse, é contribuir, se é possível, contribuir com alguém, se está contribuindo com você que está assistindo esse vídeo, nossa missão está sendo cumprida, né? É facilitar. Nosso objetivo é facilitar, procurar mostrar que não é fácil ser cristão, não é? Mas também não é complicado. Nós podemos confiar em Deus. E nosso desejo inclusive, os nossos vídeos são sempre colocados dentro de uma playlist que tem o título Simplificando o Evangelho. Por que simplificando o Evangelho? Né? Porque nós procuramos mostrar que para ser amigo de Deus, para você falar com Deus, como nós falamos, como você fala com um amigo, com uma amiga, não é impossível. Ser amigo de Deus não é impossível. Você pode achegar-se a Deus e falar com Ele à sua maneira. Pode ser usando palavras mais escolhidas, mais elaboradas, vamos dizer assim, ou pode ser usando um linguajar simples, que é o linguajar do seu dia a dia. Você não precisa chegar em Deus como você pensa, como é que eu vou me chegar a um juiz, como é que eu vou chegar diante de um doutor, de um fulano de tal, né, de um cientista, como é que eu vou conversar com essa pessoa que tem tal nível de conhecimento, eu não sei se quer me comportar na frente desta pessoa, não é assim que às vezes a gente se sente? Que não seja muito comum a gente fazer isso, né, de visitar pessoas importantes ou autoridades, enfim. Mas se é preciso, né, das vezes é preciso, então você fica assim, como é que eu tenho que agir, né? Como é que é o protocolo, como é que é a etiqueta, como é que são as regras para mim ser recebido, né? Com Deus. E isso não pense que isso vai tornar ou vir a ser, né? Você vai agir com desrespeito com relação a Deus. Não é. É porque Deus age de maneira simples. As pessoas complicam. As pessoas obrigam outras a viverem uma complicação, uma burocracia do Evangelho. Você tem que se afiliar. Você tem que estar debaixo de determinadas normas e de costumes e de regras e de
de fardos pesados. Mas o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, cansado com essa bagunça que virou as religiões, oprimido com as obrigações, com os credos, com os dogmas, com as invenções humanas que se criou para chegar diante de Deus. Jesus falou isso: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos sobre uma opressão humana, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então é isso. Simplificar o Evangelho é isso, é mostrar o que é o Evangelho. É mostrar que Jesus é simples, que Jesus fala de uma forma simples conosco. O que nós precisamos é aproximarmos de Jesus, é fazer o que os discípulos faziam, aproximarmos mais de Jesus, criar relacionamento com Jesus, como os discípulos criaram. E aí você vai ver que Jesus é simples, que Deus é simples e que Ele fala com você de uma forma tão simples, tão clara, tão objetiva, e que você, levando o seu pensamento a Deus e colocando a Ele o seu problema, a sua dificuldade, da maneira mais simples que você sabe fazer, Ele ouve e atende. E essa é a maneira de Deus trabalhar. Então nós vamos trazer aqui hoje uma escritura que está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Não vamos ler o capítulo 4 todo, mas aqui fala a respeito que Jesus estava contando para os discípulos, para a multidão, na verdade. Você vai ver aqui a parábola do semeador. E aí depois que ele contou, né, a parábola do semeador, aqui no versículo 9, ele conclui assim, falando com a multidão. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por certo, aqui na Bíblia não diz, mas por certo a multidão dispersou-se, foi embora, é o que a gente vai entender aqui nas entrelinhas, porque no versículo 10, depois de ele ter falado a respeito das parábolas, o que era parábolas? Era uma narrativa simples, que Jesus usava, narrativa breve, simples, ele contava uma história e por trás dessa história tinha um objetivo. E as pessoas não compreendiam, especialmente os maiorais das igrejas, os grandes líderes religiosos, acostumados com dificultar as coisas para que as pessoas passassem a confiar neles como intercessores. Não, eu não dou conta de orar, e minha oração não vai ser recebida. Isso é uma mentira. Isso é uma obra do inimigo, um objetivo do inimigo de te afastar de Deus. Deus quer um relacionamento com você. Deus não quer que você tenha uma confiança extrema num líder humano para depois esse líder humano pedir em seu favor. Isso é mentira. Deus quer falar diretamente com você. Veja aqui. Aí depois que as multidões se foram, os líderes religiosos que estavam ali para ver se pegavam algum conhecimento de Jesus para complicar ainda mais a religião deles, tornar a religião ainda mais manipuladora, que é o que as religiões têm se tornado hoje, tem manipulado as pessoas, manipulado a mente das pessoas com objetivos, não é? Objetivos de manipular, depois construir grandes catedrais, grandes sistemas humanos que travam, que oprimem. Por isso que Jesus diz ainda hoje: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus alivia você que está cansado de religião, oprimido com religião. Veja, Jesus aqui no versículo 10, então, ele diz assim: e quando se achou só ali com os discípulos, os que estavam junto dele, só com os que estavam junto dele, os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós, a vocês, que são simples e que têm verdadeiro interesse de me ouvir, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, quem que estava de fora? As grandes multidões e entre eles os grandes líderes. A vós, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Eu apenas ouvia uma história, saía sem entender direito o que era que Jesus estava dizendo, pela simplicidade, mas também de uma forma
intencional. Porque Jesus falava de uma forma que confundia os grandes líderes, os religiosos da época. Para que, vejam e não percebam, não tenham revelação. E ouvindo, ouçam e não entendam, não compreendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Veja. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E aí ele segue explicando aos discípulos as parábolas, e gostaria de concluir aqui no versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, falando dos discípulos, que ele plantava neles, porque ele explicava para eles, em outras palavras, as parábolas, porque eles eram boa terra, eles estavam abertos a ouvir. O objetivo deles era tornarem-se cada vez mais discípulos de Jesus, a alimentar-se mais da palavra dele, da palavra de Deus que ele pregava, e tornarem-se cada vez mais amigos, mais íntimos, mais próximos dele. Não é? Boa terra, eles eram boa terra. E todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uns 30, outros 60 e outros 100. Depois você pode ler o capítulo 4 inteiro e pode ver qual foi a parábola que Jesus contou. Pode trazer isso para você que está acompanhando, que lê as Escrituras, que ora, que fala com Deus, que está construindo esse conhecimento, não esse conhecimento humano, mas esse relacionamento com Deus. E se você está construindo esse relacionamento com Deus, sabe o que você é? Você é boa terra, como está aqui em São Marcos capítulo 4, como nós acabamos de ver e de ler. Então você é boa terra. E como boa terra, abra cada vez mais o seu coração. Você pode ir desligando-se, desviando a sua atenção da liderança humana, da religião, e ligando cada vez mais com a palavra. Mas comece a fazer isso o quanto antes. Não fique esperando como as virgens ficaram esperando, né? Aquelas virgens nécias que ficaram esperando o noivo veio, elas não estavam preparadas. Seja virgem prudente e comece agora, hoje, desligando-se de sistemas, de lideranças humanas e vá ligando-se mais diretamente com Deus através da sua palavra. É isso que Deus tem nos ensinado através da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, através de um profeta, que é a boca de Deus. Se você não sabe nada, nunca ouviu falar a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, não é uma religião, não é um sistema, embora alguns possam utilizar da mensagem para fazer sistemas, mas a mensagem não está nos ensinando a formar sistemas. Quem forma sistemas, mesmo se estiver utilizando a mensagem, está errado. A mensagem não nos leva a criar sistemas. A mensagem nos leva ao mesmo evangelho que Jesus pregou. A esse evangelho que nos faz ter relacionamento direto com Deus, respeitando os pastores, mas respeitando-os como líderes que nos ajudam a compreender, a criar esse relacionamento com Deus, mas um relacionamento pessoal com Deus. Não um relacionamento que depende dele, que depende da orientação dele, que depende de ele estar ligado a algo, a um sistema, a alguma organização. Não. É o líder, é o pastor, sendo orientado por Deus através de um dom, através de um ministério que Deus dá diretamente a ele, mas ele te orientando a construir um relacionamento pessoal diretamente com Deus. Que Deus te ajude a compreender estas verdades. E se você não tem conhecimento ainda desta mensagem e deseja saber mais a respeito dela, repito, não é uma religião, é uma mensagem que abre os nossos olhos para que nós possamos compreender melhor a Escritura. Abaixo dos nossos vídeos tem link.
e você pode solicitar a nós mais informações para que nós possamos te ajudar. E agora nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus a tua necessidade, seja ela qual for. Creia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você vai ter atendida a sua necessidade. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu creio, ó Pai, no que está aqui na tua Escritura, creio na simplicidade do Evangelho. Por isso, creio de todo o meu coração que o Senhor está me ouvindo a minha oração e ouvindo a oração do meu irmão, da minha irmã, que está orando comigo agora, que está colocando diante do Senhor, seja qual for a necessidade, do simples ao mais complexo. Eu uno, Pai, a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã agora. E pelo poder da tua palavra, Senhor, nós repreendemos este mal, esta enfermidade, esta dor, este problema, seja qual for. Para a honra e para a glória do teu nome, que haja manifestação de cura, de libertação, de atendimento de todo e qualquer tipo de necessidade na vida do meu irmão, da minha irmã, para que ela possa testificar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Deus continue falando ao seu coração. Até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo aqui no nosso canal. Até breve.